Encontrei uma fita antiga no porão da casa que herdei do meu pai. Até aí, nada demais. Casas velhas sempre guardam tralhas esquecidas. O problema é que eu nunca tive um gravador. A fita estava dentro de uma caixa de sapatos, junto de fotos amareladas e recibos antigos. Não havia capa, rótulo, nada. Só aquele plástico preto, gasto, com a lingueta quebrada, como se tivesse sido reproduzida muitas vezes. Passei o dedo pela lateral e senti a poeira acumulada, grossa, antiga demais para algo que eu lembrasse de ter tocado. Por um segundo, considerei jogar fora, mas havia algo pessoal demais naquele objeto, como se ele estivesse ali esperando. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo rápido. Se você gosta de histórias assim, relatos sombrios que vão ficando errados aos poucos, se inscreve no canal agora. Isso ajuda demais e garante que você não perca as próximas histórias. Agora, continua comigo. Subi a fita para o andar de cima e fiquei encarando a estante. Não tenho toca-fitas, nunca tive. Meu pai também não. Ele odiava qualquer coisa analógica depois dos anos 90. Mesmo assim, algo em mim tinha certeza absoluta de que eu conseguiria ouvi-la. 2 horas depois, estava sentado no quarto de hóspedes, diante de um gravador portátil que encontrei numa loja de usados a 3 quadras dali. O vendedor não soube me dizer de onde veio. Disse apenas que já estava lá. Quando encaixei a fita, o clique soou alto demais no silêncio do quarto. Hesitei. Depois apertei play. Nos primeiros segundos, só ouvi chiado. Aquele ruído branco típico, quase reconfortante. Pensei que talvez fosse só uma gravação vazia, algum teste antigo. Estava prestes a desligar quando ouvi uma respiração. Não ofegante, não desesperada. Uma respiração comum, próxima demais do microfone. Então uma voz masculina surgiu, baixa, hesitante. Isso é só para registrar. Caso eu esqueça depois. Meu estômago deu um pequeno nó. A voz era parecida, não idêntica. Parecida o suficiente para incomodar, mas não o bastante para confirmar nada. Pensei que fosse coincidência. Pessoas soam parecidas o tempo todo, certo? A gravação continuou. Hoje o dia foi normal. Nada fora do comum. A casa ainda cheira a mofo. Preciso abrir as janelas amanhã. Senti um arrepio percorrer os braços. Eu tinha pensado exatamente isso naquela manhã. Não dito, pensado. Balancei a cabeça, tentando racionalizar. Casas velhas cheiram a mofo. Janelas precisam ser abertas. Era fácil projetar sentido onde não havia. A fita seguiu por mais alguns minutos. Comentários banais. Café fraco. Dor leve atrás dos olhos. O silêncio da casa à noite. Tudo normal demais. Até que a voz disse: "Ele ainda acha que encontrou isso por acaso." Pausei a fita imediatamente. O quarto pareceu ficar mais frio. Olhei ao redor, como se alguém estivesse ali comigo. Meu coração batia rápido demais para algo tão sutil. Talvez fosse uma encenação, uma gravação antiga de alguém que morou ali antes. Talvez meu pai tivesse guardado aquilo por algum motivo, e eu só nunca soube. Respirei fundo e apertei play de novo. Se você está ouvindo isso agora, é porque ignorou a parte mais importante. Sempre ignora. Engoli em seco. A voz não parecia ameaçadora. Não gritava. Não tentava assustar. Falava com uma familiaridade desconfortável, como alguém cansado de repetir a mesma explicação. Você vai achar que isso é só curiosidade. Vai dizer que quer entender antes de julgar. Foi o que eu disse também. Minha mão tremia levemente sobre o gravador. A gravação parou sozinha. O chiado voltou por alguns segundos, e então silêncio. Olhei o contador. A fita ainda tinha muito tempo livre. Fiquei sentado ali por vários minutos, ouvindo apenas minha própria respiração. Quando finalmente levantei, minhas pernas estavam fracas, como se eu tivesse ficado tempo demais sentado. Passei o resto da noite tentando me convencer de que aquilo era uma coincidência bem construída. Talvez alguém tivesse acesso à casa. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto deixada pelo antigo proprietário.
Eu estava cansado, emocionalmente vulnerável depois da morte do meu pai. Era fácil minha mente preencher lacunas. Mesmo assim, não consegui dormir. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som baixo vindo do corredor. Um clique metálico, quase imperceptível. Levantei devagar e abri a porta do quarto. O gravador estava ligado. Eu tinha certeza absoluta de que o havia desligado. Mais do que isso, eu lembrava claramente de ter tirado a fita de dentro dele. A luz vermelha piscava suavemente. A fita estava girando. Aproximei-me com cuidado, como se um movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. Quando cheguei perto o suficiente, a voz voltou, mais clara do que antes. Eu disse que você não lembraria de ligar. Meu sangue gelou. Fica tranquilo, a voz continuou. Essa parte sempre assusta um pouco mais, mas passa. Sempre passa. Olhei para o botão de stop. Minha mente gritava para apertá-lo, arrancar a fita, quebrar o gravador se fosse preciso. Mas meu corpo não respondia. Você vai ouvir até o fim, disse a voz. Não porque é obrigado, mas porque quer saber. E ela estava certa. A gravação seguiu. Anota isso depois. O erro não foi ouvir a fita, foi achar que ela estava falando do passado. O chiado voltou, mais alto agora, como se alguém estivesse girando o volume lentamente. Levei as mãos aos ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. Então, quase num sussurro, a voz disse a última frase daquela parte. Amanhã você vai conferir a data, e é aí que tudo começa de verdade. O gravador desligou sozinho. Fiquei parado no corredor, no escuro, sentindo um peso estranho no peito. Um pressentimento denso, difícil de explicar, como se algo tivesse sido alinhado no lugar errado. Voltei para o quarto e sentei na cama, encarando a fita sobre a mesa. Eu ainda não tinha visto a data da gravação. E, por algum motivo, eu já sabia que não ia gostar do que estava escrito ali. Passei a noite em claro, alternando entre encarar a fita e evitá-la como se fosse um animal adormecido. Quando o sol começou a nascer, fraco e acinzentado, senti um alívio quase ridículo. A luz do dia sempre parece desmentir o medo da noite. Quase sempre. Foi só depois do café, com a casa finalmente acordada, que criei coragem para olhar o lado da fita. Havia algo escrito ali, muito apagado, como se tivesse sido feito com uma caneta quase sem tinta. Precisei inclinar o plástico sob a luz da janela para conseguir ler. Uma data. Não era antiga, não era recente, era daqui a 3 dias. Ri sozinho. Um riso curto, nervoso, mais próximo de um soluço do que de humor. Datas podem ser erradas. Alguém pode ter reutilizado a fita. Alguém pode ter escrito aquilo depois. Nada daquilo era prova de coisa alguma. Ainda assim, minhas mãos suavam. Decidi não ouvir mais, pelo menos não naquele dia. Guardei a fita na gaveta mais baixa do armário, embaixo de roupas que eu ainda não tinha coragem de jogar fora. Disse a mim mesmo que precisava de distância, que estava deixando aquilo crescer demais na minha cabeça. Funcionou, por algumas horas. À tarde, enquanto tentava trabalhar no notebook, comecei a perceber pequenos atrasos no som da casa. O estalo da madeira vinha 1 segundo depois do esperado. O rangido do encanamento parecia repetir o mesmo padrão de ritmo que eu lembrava vagamente da fita. Tentei ignorar. Foi quando meu celular vibrou com uma notificação de áudio gravado. Não reconheci o aplicativo. Toquei no arquivo sem pensar, só chiado. Depois, uma respiração. Meu coração disparou. Fechei o áudio imediatamente, como se tivesse tocado algo quente demais. Conferi o remetente. Não havia nenhum nome, nenhum número, nenhum horário claro de envio. Apaguei o arquivo. Naquele momento, tomei uma decisão que hoje reconheço como covarde. Resolvi ouvir a fita de novo. Parte de mim acreditava que, se entendesse melhor, o medo diminuiria, que a ignorância estava fazendo aquilo parecer maior do que era. Voltei ao quarto, fechei a porta e tirei a fita da gaveta. O gravador estava exatamente onde eu lembrava de ter deixado.
Desligado, silencioso, inofensivo. Quando apertei play, a fita avançou sozinha até um ponto específico. A voz voltou quase imediatamente. Bom, você resolveu continuar. Engoli em seco. Se está ouvindo isso, então passou da parte em que tenta fingir que nada está acontecendo. É sempre assim. Primeiro negação, depois curiosidade, e agora, confirmação. A voz parecia mais firme, menos hesitante do que antes. Hoje você viu a data. Fingiu que não significava nada, mas significou. Sempre significa. Meus olhos arderam, como se eu estivesse lendo algo em voz alta dentro da cabeça. Presta atenção agora. Não escuta como quem assiste, escuta como quem lembra. O som mudou. Ouvi passos, não passos genéricos, passos em madeira velha, com uma leve irregularidade no ritmo. Os meus passos. Reconheci o padrão da casa, o ponto onde o piso rangia mais forte, o corredor estreito, a pausa antes de virar à direita. Isso foi gravado aqui, disse a voz, na mesma casa, no mesmo horário aproximado. Senti um frio subir pelas pernas. Você ainda vai tentar encontrar uma explicação lógica, vai pensar em coincidência, em edição, em algum tipo de brincadeira muito elaborada. Mas isso não foi feito para assustar você, foi feito para guiar. A fita parou por alguns segundos. Silêncio total. Instintivamente, olhei para a porta do quarto. Estava fechada. Ainda assim, tive a sensação incômoda de que alguém estava do outro lado, escutando comigo. Daqui a pouco você vai levantar, continuou a voz. Vai até a cozinha, pegar água. Vai olhar o relógio no micro-ondas, mesmo sabendo que ele sempre atrasa 5 minutos. Meu corpo ficou rígido. A sede veio de repente, seca, urgente. Minha garganta parecia forrada de algodão. Lutei contra o impulso de levantar, mas era como segurar a respiração por tempo demais. Vai dizer para si mesmo que é só sugestão, disse a voz, quase num tom paciente. Mas o corpo já decidiu. Levantei. Cada passo até a cozinha parecia errado, como se eu estivesse seguindo uma marca invisível no chão. Quando cheguei lá, olhei para o micro-ondas. O relógio marcava 14h17. Eu sabia que estava errado. Sempre esteve. Voltei para o quarto com o copo de água tremendo na mão. O gravador ainda tocava. Viu? Disse a voz. Não é previsão, é registro. Sentei na cama, incapaz de pensar direito. A fita não adivinha o que vai acontecer, continuou. Ela lembra antes de você. Algo pesado se acomodou no meu peito. Em algum momento, você vai tentar se livrar dela. Queimar, quebrar, jogar fora. Já tentamos isso. Já tentamos. Não funciona porque o problema nunca foi a fita. O som mudou novamente. Agora era mais próximo, mais íntimo, como se o microfone estivesse colado aos lábios. Você percebeu que não lembra de ter apertado play da primeira vez, né? Minha respiração falhou. Nem da segunda. A gravação seguiu, implacável. Tem coisas que você acha que decidiu, mas só executou. Minhas mãos começaram a formigar. Uma leve pressão atrás dos olhos crescia, como uma dor de cabeça prestes a explodir. Da próxima vez que ouvir, você não vai pausar no susto, disse a voz. Vai deixar seguir, porque vai querer saber o resto. O chiado voltou, mas desta vez não encerrou a gravação. Antes de parar completamente, a voz acrescentou: e quando começar a confundir o que viveu com o que ouviu, não se desespere. Isso também faz parte. O gravador desligou. Fiquei ali imóvel, tentando organizar os pensamentos. Mas algo estava errado. Muito errado. Eu lembrava da fita dizendo coisas que eu não tinha certeza se realmente disse. Frases que pareciam ecoar na memória, mas sem um ponto claro de origem. Era como tentar lembrar de um sonho antigo. Levantei para guardar a fita de novo. A gaveta estava aberta e vazia. Por alguns segundos, pensei que tivesse esquecido onde a coloquei. Abri outras gavetas, o armário inteiro, o quarto todo, nada. Quando voltei o olhar para a cama,
O gravador estava ligado outra vez. A fita girava lentamente. E antes mesmo que eu me aproximasse, a voz falou: calma demais. Viu como você sempre esquece onde deixou? Não desliguei o gravador. Nem cheguei perto dele. Fiquei parado no meio do quarto, tentando aceitar a ideia absurda de que algo estava acontecendo sem a minha permissão. E pior, com a minha participação. A fita continuava girando, mas não havia som algum. Só o movimento lento, constante, como um lembrete de que ela ainda estava ali, ativa, atenta. Eu sei o que você está pensando, disse a voz, finalmente. Que isso é algum tipo de truque psicológico, que quanto mais você escuta, mais sua mente completa o resto. Engoli em seco. Mas repara numa coisa, continuou. Você não está completando nada, está lembrando. O tom havia mudado. Não era mais explicativo. Soava cansado, como alguém repetindo a mesma conversa pela 10ª vez. Vamos fazer um teste, disse a voz. Não se mexe, só escuta. O silêncio voltou por alguns segundos. Depois, ouvi algo que fez meu estômago revirar. O som da fita sendo gravada. Aquele clique sutil que indica que o botão de record foi pressionado. Você não percebe quando começa, disse a voz. Nunca percebe. Olhei para o gravador. O botão vermelho estava abaixado, gravando. Eu não apertei isso. Falei em voz alta, pela primeira vez desde que tudo começara. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Mais baixa, mais distante. Eu sei, respondeu a fita. Nenhum de nós aperta. Tentei puxar o botão para cima. Ele não se mexeu. Era como se estivesse travado, rígido demais para algo tão simples. Não força, disse a voz. Se quebrar, só vai pular essa parte. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação no pescoço. Escuta com atenção agora, continuou. Essa parte é importante. O chiado diminuiu, dando lugar a um som ambiente muito familiar. O quarto, o meu quarto. Ouvi minha respiração sendo captada pelo microfone. Cada inspiração, cada pequena hesitação. Ouvi o leve estalo da minha língua contra o céu da boca. Um hábito nervoso que eu tinha desde criança. Isso não é uma gravação do passado, disse a voz. Nem do futuro. Houve uma pausa. É um alinhamento. Minhas pernas começaram a tremer. Você acha que está ouvindo algo que já aconteceu? Ou algo que vai acontecer? Mas o que realmente assusta é entender que está ouvindo enquanto acontece. A pressão atrás dos meus olhos aumentou, como se algo estivesse tentando se encaixar à força. Por isso sua memória anda falhando, continuou. Não é esquecimento, é sobreposição. Fechei os olhos por um instante. Imediatamente, imagens vieram à tona. Eu no porão, segurando a fita pela primeira vez. Eu comprando o gravador, eu apertando play. Só que agora havia outras cenas misturadas. Cenas que eu não lembrava de ter vivido, mas que pareciam familiares demais para serem inventadas. Eu sentado naquele mesmo quarto, dias antes, falando baixo, próximo ao microfone, dizendo frases que eu tinha acabado de ouvir. Você lembra da primeira vez que gravou? Perguntou a voz. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não lembra, respondeu, porque naquela vez você também estava ouvindo. Um calafrio percorreu minha espinha. Funciona assim. Alguém encontra a fita. Escuta. Aos poucos, começa a preencher os espaços. A voz ajuda, orienta, explica. E em algum momento, a pessoa começa a gravar, sem perceber. O som da fita mudou novamente. Agora, era claramente minha voz. Não a da fita. A minha. Isso é só para registrar. Caso eu esqueça depois. Meu estômago afundou. Reconhece? Perguntou a voz. Reconhecia. Não só o som, a intenção por trás. Eu lembrava da sensação de urgência, da necessidade de deixar algo registrado, mesmo sem saber exatamente o que. Você gravou porque achou que estava no controle, continuou. Achou que se explicasse tudo direitinho,
Alguém depois entenderia. Minha voz na fita seguiu, dizendo coisas banais. Café fraco, cheiro de mofo, silêncio à noite. Cada detalhe parece inútil, disse a voz, até que não é. Senti um nó na garganta. A fita não cria nada, explicou. Ela só mantém o ciclo. Ciclo, murmurei. Ouvir, lembrar, gravar. Esquecer, disse a voz. Repetir. Dei alguns passos para trás e senti a cama bater contra minhas pernas. Sentei sem perceber. Você começou a confundir o que viveu com o que ouviu ontem, continuou a voz. Amanhã vai ser pior. Um pensamento desesperado surgiu. E se eu parar de ouvir? Perguntei. Se eu desligar agora? Houve uma breve pausa. Você já tentou isso antes? Respondeu a voz. Foi aí que resolveu gravar tudo pela última vez. Minha respiração ficou irregular. Olha para a mesa, disse a voz. Obedeci. Havia um caderno ali, aberto. Eu não lembrava de tê-lo deixado ali. Levantei com cuidado e me aproximei. As páginas estavam cheias de anotações. Minha letra, sem dúvida nenhuma. Datas, horários, frases incompletas, setas ligando pensamentos que não faziam mais sentido. Em uma das páginas, escrito com mais força, quase rasgando o papel, havia uma frase que me fez sentir náusea. Se você estiver lendo isso e ainda achar que é você ouvindo a fita, já está atrasado. Você escreveu isso depois da terceira escuta, disse a voz. Ou foi a quarta? Passei a mão pelo rosto, tentando me ancorar em algo sólido. Não importa, continuou. O importante é que sempre chega aqui. Fechei o caderno com força. Chega, falei. Isso não pode continuar. A fita respondeu quase imediatamente. Você disse isso exatamente assim. O gravador fez um pequeno estalo. O botão vermelho subiu sozinho. A gravação havia terminado. Por alguns segundos, nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma voz. Soltei um suspiro trêmulo, sentindo uma esperança frágil surgir. Então, o contador da fita voltou para o início. E a minha voz começou a falar, firme, próxima ao microfone. Se você está ouvindo isso agora, então é porque encontrou a fita no porão. Não consegui respirar. Minha voz na fita soava mais segura do que eu me sentia, mais decidida, como alguém que já tinha passado pelo pânico e agora falava com a resignação de quem aceitou algo inevitável. Para aqui, murmurei, tentando apertar stop. Meus dedos tocaram o botão e passaram direto, como se minha mão estivesse um segundo atrasada em relação ao corpo. Não adianta, disse a voz da fita. Essa parte você sempre tenta interromper. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Sentei novamente na cama, incapaz de manter o equilíbrio, como se ouvir fosse agora uma posição física da qual eu não podia sair. Se você chegou até aqui, dizia minha voz gravada, então ignorou os avisos iniciais. Não te culpo. Eu também ignorei. Cada palavra acertava em cheio. Não havia surpresa, apenas reconhecimento. Você deve estar tentando entender quando isso começou, continuou. A fita, a voz, as falhas de memória. A verdade é que não existe um começo claro. O som da gravação mudou. Agora era o porão. Eu reconhecia aquele eco baixo, o cheiro imaginário de poeira e madeira úmida quase se formava na minha cabeça. A fita não foi encontrada, disse minha voz. Ela foi deixada. Um arrepio percorreu meu corpo. Sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, porque alguém precisa encontrá-la acreditando que foi por acaso. A gravação pausou por um instante, como se eu tivesse hesitado ao falar. Se você está se perguntando se ainda tem escolha, eu também me fiz essa pergunta. Meu coração acelerou. A resposta curta é, não do jeito que você imagina. A fita seguiu. Você acha que está ouvindo isso sozinho, mas nunca está. Cada escuta acrescenta algo. Um detalhe, uma entonação, uma memória que não era sua, até virar. Comecei a sentir uma pressão estranha na cabeça,
como se pensamentos demais tentassem ocupar o mesmo espaço. Fragmentos surgiam sem ordem. Eu no porão outra vez, eu sentado naquela cama dias antes, eu falando baixo para o gravador com as luzes apagadas. O erro é tentar fugir, dizia minha voz. Quanto mais você luta, mais rápido preenche os espaços. Olhei para o caderno sobre a mesa. Abri-o de novo. Na última página, que eu tinha certeza absoluta de estar em branco antes, havia algo novo. Uma frase, escrita lentamente, como se estivesse sendo formada enquanto eu lia. Agora é a parte em que você entende. A fita continuou. Você não vira outra pessoa, explicava minha voz. Isso seria mais fácil. Você continua sendo você, só que alinhado. Engoli em seco. A fita precisa de alguém que ouça com atenção, que duvide, que tente explicar. Alguém que queira entender mais do que simplesmente fugir. A voz respirou fundo antes de continuar. Em algum momento, você percebe que está começando a pensar nas palavras certas. Frases que precisam estar ali. Avisos que alguém depois vai precisar ouvir. Minhas mãos começaram a tremer. É aí que você grava. O gravador em cima da mesa fez um pequeno clique. Olhei para ele. O botão vermelho estava abaixando lentamente. Não se assusta, disse minha voz na fita. Essa é a parte mais silenciosa do processo. Senti minha boca se mover. Isso é só para registrar. Ouvi a mim mesmo dizer, sem decidir dizer. A fita respondeu em tempo real, misturando passado e presente. Caso eu esqueça depois. O pânico veio forte, mas curto. Logo deu lugar a algo pior. Clareza. Eu sabia o que dizer. Sabia exatamente como começar. Sabia quais detalhes pareciam irrelevantes, mas não eram. O cheiro da casa, o café fraco, o silêncio à noite. Não tenta mudar as palavras, aconselhou a fita. Nunca funciona. Elas já estão aí. Minhas mãos se moveram sozinhas, ajustando o gravador. Aproximei a boca do microfone. Se você está ouvindo isso agora, comecei. A fita antiga chiou, satisfeita. Zê, então é porque encontrou a fita no porão. Uma parte de mim gritava em silêncio. Outra apenas observava, distante, como se estivesse ouvindo uma história conhecida demais. O problema, continuei, minha voz firme demais para ser medo, é que você nunca teve um gravador. O botão vermelho subiu. O silêncio tomou o quarto. Fiquei sentado ali por um tempo que não sei medir. Quando finalmente me levantei, o cansaço era profundo, mas estranho, como depois de terminar algo importante. Guardei a fita na caixa de sapatos. Desci até o porão. Coloquei a caixa no mesmo lugar onde a encontrei. Ao subir as escadas, tive uma sensação incômoda, a de que algo tinha sido deixado para trás. Algo pequeno, mas essencial. Mais tarde, enquanto tentava dormir, uma dúvida surgiu, lenta e persistente. Eu tinha mesmo ouvido a fita primeiro, ou apenas lembrado de ouvir. No escuro do quarto, tive a impressão de escutar um clique distante, e por algum motivo, soube que alguém, em algum momento, estava descendo para o porão, achando que tinha encontrado algo antigo, sem saber que a história só existia porque precisava ser ouvida.